Olá, seja muito bem-vindo a esse canal Hora da Virada. Eu me chamo Roberta e vamos a mais uma reflexão bíblica. Quero começar te fazendo uma pergunta. O que você tem se esforçado? Você tem se esforçado para alguma coisa na sua vida? O esforço é algo ruim? Olha, achei um versículo bem interessante. Claro que o esforço não é nada ruim. Pelo contrário, se esforçar é algo muito bom. Mas olha que interessante o que está escrito na palavra de Deus sobre o nosso esforço. E uma curiosidade, no livro de Jó, foi um dos comentários que os amigos dele, de Jó, né, fizeram. Eles não estavam compreendendo muito bem a situação, todas as aflições que Jó estava passando. No final, eles até estavam interpretando errado a situação, foram corrigidos. Mas esse versículo é bem interessante, a gente não precisa descartar ele, né? A gente não pode descartar ele das nossas reflexões. Diz assim, no capítulo 36, o versículo 19, diz assim, olha: Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Esse versículo cabe bem para nós refletirmos e, como eu iniciei esse vídeo, a gente fazer essa pergunta para a gente mesmo. O que a gente tem se esforçado? Claro que não é nada errado o esforço, muito pelo contrário. Mas o que a gente tem gasto energia nessa vida? Será que a gente tem gasto a energia buscando reconhecimento, buscando realização profissional, buscando adquirir riquezas ou buscando aumentar a nossa rede de contato, de relacionamento, de network, né? Como se diz, agora está muito em alta esse termo, a nossa influência, ou quem sabe a gente tem buscado se qualificar, quem sabe a gente tem buscado melhorar a nossa família, estruturar melhor a nossa família, dar uma boa educação para os filhos, ser um bom companheiro ou companheira, enfim. Em que nós estamos gastando, em que nós estamos nos esforçando. E notem bem que todos esses exemplos, poderia dar outros exemplos, todos esses exemplos que eu citei agora aqui no vídeo, eles não são de maneira nenhuma, nenhum deles são errados ou negativos ou algo que não seja válido o nosso esforço. Muito pelo contrário. Coisa boa quando a gente se esforça para melhorar em todos os aspectos da nossa vida. Mas vamos refletir em relação a esse segundo ponto desse versículo. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Então, nesse segundo ponto que eu quero que a gente repouse a nossa reflexão. O ponto é no que a gente tem alicerçado a nossa vida, no que a gente tem firmado os nossos pés. É claro que não é errado e não é negativo a gente buscar, se esforçar para ter uma vida abundante nessa terra. Mas a questão é, quando vem a aflição, quando vem a dificuldade, quando precisamos de apoio, essas coisas, elas conseguem nos dar o suporte necessário, aí é que cabe a nossa reflexão e aí que cabe a gente se perguntar, né? O que a gente tem priorizado nessa vida? O que a gente tem buscado, né? Buscado coisas que passam, ou a gente consegue aliar a busca por essas coisas passageiras, mas colocar em primeiro lugar uma busca por um relacionamento pessoal com o nosso Deus, com o nosso Criador, em conhecer Ele mais, e automaticamente, conhecendo o nosso Criador, Ele vai nos revelando a nossa identidade, a gente vai se conhecendo mais. Então, será que isso daria apoio nos momentos de aflição? Quero te levar também a lembrar, talvez você já tenha passado por situações difíceis na sua vida, que você recorreu a Deus, que você pediu o auxílio e o socorro de Deus. E a gente não precisa
esperar momentos extremos da nossa vida. A gente pode fazer isso algo prático, dia após dia. A gente levantar, a gente abrir os nossos olhos, a gente perceber um novo dia surgindo e a gente convidar o nosso Criador para caminhar conosco, para orientar os nossos passos, para ser o nosso apoio e o nosso suporte nas nossas decisões, nos nossos desafios. Isso é o verdadeiro apoio, né? Isso é o verdadeiro apoio, porque se a gente trazer para a memória momentos difíceis que a gente já passou, quem sabe você tem essa experiência, você, como eu disse, recorreu a Deus. E quantas vezes Deus nos livrou, né? Quantas vezes eu, quando penso assim na minha vida, eu lembro de situações mais desafiantes que eu recorri a Deus e Deus me deu livramento naquela situação, né? Às vezes as coisas externas à nossa volta, elas não modificam, mas a gente percebe aquela paz, a gente percebe que a gente não tá sozinho, a gente se sente acolhido e amado, né? Então, como muitas vezes eu comento aqui no canal, na Bíblia diz que a gente vai ter sim aflições nesse mundo, mas Deus nos promete caminhar conosco, né? E é isso que realmente é o apoio que dá, né? É o apoio que a gente tem, o apoio certo, o apoio bem sustentado, o apoio bem alicerçado na nossa vida, é o caminhar com o nosso Deus, é o caminhar com o nosso Criador. Todas as outras coisas que buscamos, os esforços que temos nas nossas vidas, elas são importantes, né? Elas motivam a nossa vida, elas nos fazem crescer, elas nos fazem avançar, elas nos fazem querer melhorar, querer mais, e não tem nada de errado com isso. Mas o ponto principal é onde estamos colocando a prioridade dos nossos esforços, a prioridade da nossa busca. Porque quando acontece isso, essa situação na nossa vida, né? Quando a gente precisa de apoio, alívio da aflição, essas coisas elas não vão nos sustentar. Essas coisas não vão nos preencher, né? Por mais que a gente esteja rodeado de amigos, de pessoas, ninguém compreende o nosso ser completamente como o nosso Criador, né? Ninguém nos dá aquele aconchego, aquela segurança, como no colo do nosso Pai eterno, né? Como quando a gente está em comunhão, em relacionamento, de forma bem prática, porque eu gosto aqui nesse canal de ser bem prática na nossa vida de fé. De forma bem prática, a primeira coisa que deve ser a ambição da nossa mente, do nosso coração, quando a gente acorda, quando a gente está caminhando pela vida no dia a dia, é o nosso relacionamento com Deus, né? Isso deve ser a prioridade, deve ser a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa conversa com Deus, né? O pedido de socorro, o pedido de orientação, porque Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que quer se relacionar pessoalmente com cada um de nós. E isso a gente precisa ter bem certo na nossa vida, né? A gente deve pensar isso com muita convicção, que Deus não é um Deus distante, que está lá no seu trono, olhando para a humanidade, né? Indiferente ou distante. Não. Deus mandou o Espírito Santo, né, para habitar dentro de cada um de nós. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus, a Trindade, ele habita no interior de cada um de nós. E por meio do Espírito Santo, a gente consegue se comunicar com Deus, a gente consegue perceber a vontade de Deus para a nossa vida, a gente consegue receber o apoio, a paz em meio às dificuldades, a orientação na nossa vida, né? Às vezes as decisões, tem situações que a gente não sabe como agir, a gente, ao invés de ficar pedindo conselho para todo mundo, quem sabe a gente não priorize pedir em primeiro lugar
o conselho do Espírito Santo, o conselho de Deus para nossa vida, né? A gente dobrar o nosso joelho, não sei como que é a forma que você se comunica com Deus, ou você fechar os seus olhos, ou você simplesmente só levar o pensamento para Deus e perguntar: Senhor, o que eu faço nessa situação? Qual é o melhor caminho para mim? Como eu devo agir? Né? Então é esse o ponto desse vídeo. O ponto é a gente pensar e pesar as nossas prioridades, a prioridade do nosso esforço, que estamos nos esforçando, porque sempre vamos nos esforçar para algo na nossa vida. Se estamos vivendo de forma saudável, mentalmente saudável, não estamos com nenhum problema, né, de saúde, a gente vai sempre estar buscando algo na vida. A gente vai estar sempre se esforçando para algo. Então, por que a gente não priorizar esse esforço, primeiramente, para buscar a presença do nosso Deus, né? E que depois, quando buscamos a Deus, né? A palavra de Deus diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente prioriza Deus na nossa vida, se a gente prioriza a busca pelo nosso Criador, em primeiro lugar, que o nosso esforço seja voltado para isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não quer dizer que a gente não vai ter mais problema, que a gente não vai ter mais desafio, mas não tem preço a paz que habita dentro de nós, não tem preço a direção que Deus dá, porque Deus conhece todas as coisas, do início ao fim. Não tem preço coisas que Deus vai construindo na nossa vida, vai nos ensinando, né? Então vai nos motivando a melhorar, ou vai nos orientando em bloqueios que a gente tem muitas vezes, né? Em coisas que a gente, por nós mesmos, às vezes a gente não consegue enxergar. Então a gente precisa muito da ajuda de Deus, do Espírito Santo, que ele nos revela coisas em nós que a gente precisa modificar. E isso com amor, com carinho, né? Como um pai amoroso que disciplina seus filhos para a gente crescer. Então, esse vídeo é esse incentivo que eu quero dar para mim e para você. Enquanto eu falo também, essas palavras são para mim também, que a gente possa priorizar na nossa vida o nosso esforço maior em buscar as coisas eternas, buscar o relacionamento com Deus, buscar uma vida com Deus abundante, porque todas essas coisas, elas vão passar, né? Se você acredita ou não sobre a vida espiritual, sobre as promessas de Deus na Bíblia, independente se você acredita ou não, uma coisa você tem que concordar comigo, elas vão passar porque nós somos passageiros nesse mundo, né? Nós temos um prazo, nós não ficamos para semente, como se diz, né? Então essas coisas elas vão passar. Então que a gente possa priorizar o que é eterno, o que vai ficar realmente na nossa vida. Tá? Que esse vídeo te encontre com uma vida cheia de esperança, cheia de fé e cheia da certeza do amor de Deus. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas, dá o teu like, coloca aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, como é para você essa situação, tá bem? Abraço e até o próximo vídeo.